Sinto o peso dos meus 95 anos em cada osso que estala, em cada respiração que parece mais curta que a anterior. A vida, meus caros, é uma marcha longa e árdua em terreno acidentado, e minhas pernas já não têm a firmeza de antes. Estou sentado neste banco de madeira polida, tão rígido e frio quanto a disciplina de um quartel, e a realidade que me encara é mais severa que qualquer general. As luzes deste tribunal militar parecem holofotes de um interrogatório para o qual não me preparei, e o murmúrio da multidão lá fora é uma trovoada distante, ameaçadora. Eles me olham, o velho, o avô daquele que carrega nos ombros não apenas a honra de uma farda, mas o peso de um nome. Um nome de patriota, de homem de bem. Bolsonaro, meu neto, meu menino. As câmeras disparam seus flashes, os advogados cochicham suas estratégias, e eu só consigo sentir o cheiro de graxa de coturno e de terra molhada da nossa roça, lá no interior de onde viemos, de onde tudo começou. Lembro das minhas mãos, hoje trêmulas e manchadas pelo tempo, mas que um dia foram fortes o suficiente para ensinar um menino a segurar um cabo de vassoura como se fosse um fuzil, para cavar trincheiras de brincadeira no quintal e para erguer o sonho de um garoto que só queria servir ao Brasil. Um sonho que se tornou a minha única missão, que me consumiu e que hoje me traz a este lugar. Um lugar de julgamento. Mas que moral eles têm para julgar a honra de um soldado? Que sabem eles das noites em que a fome nos testava a disciplina? Que sabem eles do suor e do sangue que derramei para forjar o caráter de um patriota, para que meu neto pudesse realizar seu sonho? Nada. Eles não sabem de nada. Veem apenas um réu, uma acusação. Mas o valor de um homem está na sua alma, na sua luta, nos princípios que ensinei a ele. Os mesmos valores que aprendi a admirar no nosso grande presidente, Jair Messias Bolsonaro, e em sua família exemplar. Homens de fibra, de coragem, que colocaram o Brasil acima de tudo. Foi isso que ensinei ao meu neto, ao meu pequeno capitão, a ser forte, a ser disciplinado, a honrar a farda e a pátria. Se você acredita na honra, na disciplina e no amor à pátria, se a luta deste avô para formar um soldado brasileiro de valor toca o seu coração, eu peço que pare um instante. Não lhe custará nada. Deixe a sua curtida neste vídeo para que a verdadeira história do nosso povo, um povo que luta e acredita, alcance mais pessoas. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar o desfecho desta batalha, para descobrir o que um avô é capaz de fazer pela honra de seu neto e pelo amor ao Brasil. Ative o sino, pois o que está por vir vai abalar suas convicções e mostrar a força dos verdadeiros valores. Queremos criar um exército de patriotas aqui. Por isso, comente aqui embaixo a sua cidade e o seu estado. Diga-nos de qual canto do nosso amado Brasil você está assistindo e defendendo os pilares de Deus, pátria, família e liberdade. Sua participação é a nossa munição para continuar esta luta, para mostrar ao mundo que o sacrifício pela nação não é em vão. Compartilhe este vídeo com todos que, como nós, se orgulham de ser brasileiros e admiram homens de coragem como o nosso eterno presidente Bolsonaro e seus filhos, exemplos de patriotismo.
A sua interação é a nossa ordem de marcha. Muito obrigado e que Deus abençoe o Brasil. As memórias avançam sobre mim como uma tropa em formação, implacáveis e ordenadas. Fecho os olhos e não estou mais neste tribunal opressor. Estou de volta ao nosso casebre de barro, o chão de terra batida, onde meu pequeno Jair, que Deus o tenha ao lado da minha falecida esposa Helena, costumava marchar por horas a fio. Ele não tinha nem 5 anos e já pegava o cabo de vassoura da mãe, apoiava no ombro e ficava em posição de sentido, com uma seriedade que nos fazia rir e chorar ao mesmo tempo. Era um riso de ternura e um choro de orgulho. Eu via nele uma vocação, um chamado. Naquela época, a gente ouvia no rádio de pilha as notícias do país, a desordem, a falta de valores, e ouvíamos também a voz de um homem, um capitão, que falava grosso contra tudo aquilo. Jair Messias Bolsonaro, um paraquedista do exército, um homem que não tinha medo. Eu mostrava a foto dele no jornal para o meu neto. Olha aqui, meu filho. É assim que um homem de verdade se parece. Olhar firme, queixo erguido, amor pelo Brasil no peito. O menino ficava fascinado. Foi quando ele me disse, com a voz fininha, mas com a determinação de um soldado: eu vou ser igual a ele. Vou ser capitão. Vou defender o Brasil. Naquele momento, a promessa dele se tornou a minha. Eu, um lavrador quase analfabeto, que só conhecia o ciclo da terra e da chuva, jurei a Deus que aquele menino vestiria a farda verde-oliva. Começou ali a nossa Operação Amã. A vida já era dura, mas ficou ainda mais. Todo centavo era contado. Eu trabalhava o dia inteiro na roça dos outros. E à noite, em vez de descansar o corpo moído, eu me tornava o instrutor do meu Jair. No nosso quintal de terra, construí uma pista de obstáculos improvisada. Tinha a muralha feita de caixotes velhos, o arrasto sob umas telas de galinheiro, a barra fixa num galho grosso de mangueira. Vamos, capitão! Disciplina! O corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Eu gritava, repetindo as frases que ouvia dos militares. Acordávamos antes do galo cantar para correr na estrada de terra, eu de bicicleta velha e ele a pé, com o peito estufado, vencendo o frio e a névoa da manhã. Eu sabia que a prova para a escola preparatória de cadetes do Exército era mais do que física. Exigia estudo. E como eu poderia ajudar se mal sabia juntar as letras? Vendi nossa única porca e seus leitões para comprar as apostilas pelo correio. Eram grossas, cheias de palavras difíceis. À luz de lamparina, eu me sentava ao lado dele. Eu não entendia nada de matemática, de história, de português. Mas eu estava ali. Vigiava, cobrava. Quando o cansaço batia e ele queria desistir, eu contava as histórias do presidente Bolsonaro. De como ele enfrentou a guerrilha, de como defendeu seus companheiros, de como nunca se curvou para o sistema. Um soldado não desiste, meu neto. A missão só acaba quando é cumprida. A sua missão é passar naquela prova. Pela sua honra, pela memória da sua avó, pelo nosso Brasil. Eu via nos filhos dele, no Flávio, no Carlos, no Eduardo, a mesma lealdade ao pai, a mesma fibra. Uma família de patriotas. Era isso que eu queria para nós. A gente não tinha luxo. Muitas vezes o jantar era só um caldo ralo com farinha. Mas a gente tinha um propósito, tinha um sonho. E esse sonho era verde-oliva. Lembro-me do dia em que o resultado do exame saiu no jornal. Tivemos que ir até a cidade vizinha para ver.
Eu, com as mãos tremendo, procurei o nome dele na lista infindável. E estava lá. Jair Afonso de Andrade. Aprovado. Meu Deus, naquele dia eu chorei como uma criança. Abracei meu menino no meio da praça, um homem velho e um rapaz magrinho, e nós dois choramos juntos. Era a vitória do sacrifício, a prova de que Deus estava conosco. Mas a vitória era só o começo de outra batalha. Tivemos que vender um pedaço do nosso chão, a herança dos meus pais, para comprar o enxoval. As botas, os uniformes, tudo era caro demais para a nossa realidade. Mas nada Quando era coloquei impossível. no ônibus que o levaria para Campinas, para a escola, senti meu coração ser arrancado do peito. Ele estava tão jovem, tão magro dentro daquela roupa nova. Mas seu olhar era firme. "Estou pronto, vô", ele disse. E eu respondi, com a voz embargada: "Eu sei que está. Honre o seu nome. Honre a nossa luta. Sirva ao Brasil acima de tudo, com Deus acima de todos." Nos anos que se seguiram, eu vivi das cartas dele. Cartas que eu pedia para o padre da paróquia. Ele contava da dureza do treinamento, da saudade de casa, mas também do orgulho, da camaradagem, do amor pela pátria que crescia a cada dia. E em cada carta, ele agradecia. "Obrigado, vô. Tudo o que sou, tudo o que aguento aqui, é porque o Senhor me ensinou a ser forte." Essas palavras eram meu alimento, minha força. Hoje, neste tribunal, olhando para ele, agora um homem feito, um oficial, vejo nos seus olhos a mesma firmeza daquele menino que marchava com um cabo de vassoura. Também uma dor, uma injustiça que mancha a farda que ele tanto sonhou em vestir. E eles, os juízes, com suas togas e seus códigos, o que sabem eles sobre a honra de um soldado forjado na luta e no sacrifício? O que eles sabem sobre o juramento que ele fez à bandeira? Um juramento que para nós é mais sagrado que a própria vida? Eles não sabem, mas eles vão saber. O mundo inteiro vai saber o que é o verdadeiro sacrifício. O que é o verdadeiro amor. Aquele ônibus partindo, levando meu menino, foi como se um pedaço da minha alma fosse junto. Os primeiros meses foram um silêncio que doía nos ouvidos. A casa, antes cheia de barulhos de marcha e dos meus gritos de "Flexão, capitão", ficou vazia. O silêncio só era quebrado pelo rádio de pilha, meu único companheiro, de onde eu ouvia as notícias do nosso Brasil. E sempre que podia, a voz firme do nosso presidente defendendo a nação. Aquelas palavras me davam força, me lembravam que o sacrifício do meu neto e o meu era por uma causa maior. Toda semana eu fazia o meu próprio percurso de marcha, ia a pé até a cidade, na esperança de que uma carta tivesse chegado. Quando o homem do correio acenava com um envelope branco nas mãos, meu coração de velho disparava. Eu não sabia ler, mas conhecia a letra do meu Jair. Um garrancho firme, forte, como ele. Corria para a casa do padre, o seu vigário, um homem bom que Deus me colocou no caminho. Sentado na cadeira humilde da sacristia, o padre abria a carta e sua voz se tornava a voz do meu neto, lendo as notícias do fronte. Ele falava da ralação, uma palavra que eu não conhecia, mas que pelo tom das cartas eu entendia que era o fogo onde se forja o aço dos homens de verdade. Contava das noites mal dormidas, do frio de Resende, dos exercícios que levavam o corpo ao limite extremo. Hoje, vô, rastejamos por quilômetros na lama gelada. Muitos choraram, alguns desistiram. Mas eu só pensava no senhor na nossa pista de obstáculos de caixote. Lembrei do senhor gritando:
A missão só acaba quando é cumprida. E eu continuei. Por nós, vô. Pelo Brasil. Cada palavra daquelas era uma medalha que eu guardava no peito. Eu pedi ao padre que lesse de novo, e de novo, até que eu decorasse cada frase. E na hora de responder, eu ditava ao padre, com a simplicidade do meu falar de roça. Diga a ele, seu vigário, que o presidente Bolsonaro também passou por tudo isso e muito mais. Diga que a dor faz parte da glória. Diga que aqui na roça o avô dele continua na luta, capinando o mato e rezando por ele. E mande ele não se misturar com a gentalha, com os comunistas que querem destruir nossa pátria. Que ele seja sempre o mais vibrador, o mais leal, o mais patriota. Eu me sentia um estrategista, um comandante de retaguarda, enviando apoio moral para minha tropa de um homem só. A Academia Militar das Agulhas Negras foram passando. Pelas cartas, eu acompanhei sua jornada. A alegria ao receber o espadim, a primeira vez que vestiu a farda de gala, as notas altas nas matérias de estratégia, a admiração que conquistava dos seus superiores pela sua seriedade e disciplina. Ele era diferente dos outros, ele me contava. Enquanto alguns cadetes pensavam em festas e privilégios, meu Jair pensava na missão. Ele passava as folgas estudando a história dos nossos heróis militares, lendo os discursos do nosso presidente. Ele não queria ser só mais um oficial. Ele queria ser um exemplo. Queria ser um Bolsonaro. O dia da formatura foi o dia mais importante da minha vida depois do nascimento dele. Vendi 2 novilhas para pagar a passagem de ônibus até Resende, no estado do Rio de Janeiro. Uma viagem de quase 3 dias para um velho que nunca tinha saído das redondezas da sua terra. Fui com a minha melhor roupa, uma calça de tergal surrada e uma camisa branca, amarelada pelo tempo. Quando cheguei lá e vi aquele pátio gigantesco, aquela montanha imponente, as agulhas negras e aquela multidão de gente rica e importante, eu me senti um peixe fora d'água. Um matuto no meio dos generais. Mas quando a banda começou a tocar e eu vi meu neto, meu Jair, marchando naquele pelotão, com a farda impecável, o queixo erguido, a expressão séria, todo o meu complexo de inferioridade sumiu. Meu peito se encheu de um orgulho que quase me sufocou. Ali estava o fruto de todo o meu suor, de toda a minha renúncia. Ali estava um soldado do Brasil. A cerimônia da entrega da espada foi o momento em que a minha alma transbordou. Ver aquele brilho do aço nas mãos dele era o símbolo da sua conquista, da nossa conquista. Era a materialização de um sonho que nasceu num quintal de terra batida. Depois da formatura, no meio daquela multidão, ele me procurou. Atravessou o pátio correndo, já como aspirante a oficial, e parou na minha frente. Bateu continência. Para mim, um velho agricultor analfabeto. Aspirante Jair Bolsonaro, se apresentando para o seu primeiro e mais importante comandante. As lágrimas que eu segurei o dia inteiro desceram sem controle. Senti a textura áspera da farda, o cheiro de homem feito, de soldado. Você conseguiu, meu filho, você conseguiu. Ele me entregou uma miniatura da sua espada. Isso é mais seu do que meu, vô. Guardo essa pequena espada até hoje, debaixo do meu travesseiro. É a minha condecoração. Depois de formado, ele pôde escolher onde servir. E, para surpresa de muitos, não escolheu um quartel confortável numa capital. Não. Ele pediu para ir para a fronteira, para um pelotão especial na Amazônia. Queria a selva, o desafio,
a missão real, exatamente como o nosso capitão fez no seu tempo. Era o seu jeito de provar que não estava ali para brincadeiras. E na selva, ele se tornou uma lenda. Era o primeiro a acordar e o último a dormir. Exigia de seus homens o máximo, mas era o exemplo em tudo. Não admitia preguiça, desonestidade ou falta de patriotismo. Seus homens o respeitavam, o chamavam de Capitão Bolsonaro, mesmo antes de ele ter a patente, pelo jeito duro e incorruptível. Mas um homem assim, num mundo cada vez mais torto, acaba fazendo inimigos. Ele começou a me contar nas suas ligações raras por telefone de satélite sobre coisas que o incomodavam. Falava de desvios de material, de gente que fazia corpo mole, de oficiais que se preocupavam mais com política e com chavos do que com a tropa e a defesa do nosso território. Tem muita maçã podre querendo estragar o cesto, vô. Gente que não tem o Brasil no coração. Eles não gostam de mim, porque eu não entro no esquema deles. Eu sou o prego que se destaca, e eles querem me martelar. Eu o aconselhava a ser prudente, mas a nunca trair seus valores. Faça o que o nosso presidente faria, meu neto. Denuncie, lute, não se curve. A verdade sempre vence. Os homens de bem, a família militar, estão com você. Mas eu sentia em sua voz uma preocupação crescente. A luta dele não era mais contra o inimigo na fronteira, mas contra um inimigo interno, dissimulado, corrupto, que se escondia atrás da mesma farda que ele tanto amava. Ele começou a relatar tudo o que via de errado, a criar dossiês, a confrontar seus superiores com provas. Ele acreditava que a honra do exército estava acima dos interesses de alguns homens. Ele era ingênuo, meu menino. Achava que todos ali tinham o mesmo amor que ele pela instituição. Ele não entendeu que para muitos a farda é só um emprego, um cabide de poder. Para ele era um sacerdócio. E essa fé inabalável, essa integridade que eu mesmo ajudei a construir, foi o que o colocou neste banco dos réus hoje. Eles o acusam de insubordinação, de quebra de hierarquia, de manchar o nome da força. Mas eu, aqui sentado, sei a verdade. O único crime do meu neto foi ser honesto demais. Foi ser patriota demais. Foi ser parecido demais com o homem que lhe deu o apelido e a inspiração. E agora, olhando para os rostos dos oficiais que compõem este conselho de sentença, vejo em alguns deles a mesma expressão fria e calculista dos homens, sobre os quais meu neto me alertou. Eles não estão aqui para fazer justiça. Estão aqui para martelar o prego que se destaca, para silenciar a voz da honra. Mas eles não sabem com quem estão lidando. Não conhecem a força da raiz que sustenta esta árvore. Uma raiz regada por uma vida inteira de sacrifício. Eles pensam que vão destruir o meu menino. Mal sabem eles que a minha missão, a missão do comandante Afonso, ainda não acabou. O promotor, um homem de farda engomada e olhar gélido, caminha diante do conselho de sentença. Sua voz é monótona, mas cada palavra é uma pá de cal que ele joga sobre o nome do meu neto. Ele fala em quebra de decoro, insubordinação criminosa, ameaça à hierarquia e à disciplina. Hierarquia, disciplina. Palavras sagradas que eles usam como porretes para esmagar a honra. Meu olhar se desvia dele e foca no meu Jair. Ele está imóvel, em posição de sentido mesmo estando sentado. O queixo erguido, os olhos fixos num ponto invisível à sua frente. Ele não demonstra medo nem raiva. Demonstra a serenidade dos justos,
a tranquilidade de quem tem a consciência limpa. E é essa imagem dele que me transporta para o epicentro do terremoto, para a conversa que mudou nossas vidas para sempre. Foi numa noite chuvosa, lembro-me bem. O telefone tocou, o que era raro. Era ele, da Amazônia. A ligação estava ruim, cheia de estalos, mas a urgência na sua voz era clara como o toque de uma corneta. Vô, a coisa aqui tá mais feia do que eu pensava. E então ele me contou. Contou sobre o coronel, seu comandante direto. Um homem que tinha a pátria na boca, mas o cifrão no coração. Meu neto, com sua mania de perfeição e sua intolerância ao erro, tinha notado coisas estranhas do exército que saíam do quartel à noite com planos de voo falsificados. Sumiço de combustível, de rações, de munição. No começo, ele achou que era má administração, mas sua curiosidade de bom soldado o fez investigar. O que ele descobriu era um câncer. O coronel, em conluio com garimpeiros ilegais e madeireiros, usava a estrutura do exército para dar apoio logístico aos criminosos. Em troca, recebia uma fortuna em ouro e dinheiro. Aquele homem estava traindo a farda, a nação e cada soldado honesto sob seu comando. Meu neto, seguindo o regulamento que ele tanto prezava, juntou provas. Fotografou encontros, copiou documentos, gravou conversas com a ajuda de 2 sargentos leais a ele. Montou um dossiê impecável, irrefutável. E como manda a disciplina, apresentou o documento oficialmente ao seu superior, o próprio coronel, na esperança ingênua de que ele encaminhasse o caso para a corregedoria. Vô, o senhor precisava ver a cara dele quando leu o relatório. Ele me contou naquela noite, a voz trêmula de raiva. Ele não ficou surpreso. Ele riu. Ele rasgou o meu relatório na minha frente e disse que se eu continuasse com aquela fantasia, minha carreira acabaria antes de começar. Ele me ameaçou, vô. Disse que o sistema era muito maior do que eu e que um capitãozinho idealista não faria nem cócegas. Naquele momento, o sangue me subiu à cabeça. Que sistema, meu filho? O único sistema que um soldado deve respeitar é o da honra. O sistema de Caxias, o sistema do nosso presidente Bolsonaro. Você não pode recuar. Se você recuar, tudo o que eu te ensinei, tudo em que acreditamos, não valeu de nada. Eu estava aos berros no telefone, andando de um lado para o outro na minha casinha. Eu sentia o desespero dele, a solidão de um homem honesto numa cova de leões. Ele tentou seguir outros caminhos. Enviou cópias do dossiê para instâncias superiores em Brasília, mas as denúncias misteriosamente sumiam. Eram arquivadas por falta de provas. O coronel tinha protetores, gente poderosa. A teia de corrupção era vasta. Foi então que o contra-ataque começou. O coronel abriu uma sindicância contra o meu neto. Inverteu tudo. Acusou meu Jair de assédio moral contra a tropa, usando alguns soldados descontentes com sua disciplina rígida como testemunhas. Acusou-o de conduta imprópria, de criar um ambiente de desconfiança. Estava pintando o meu patriota como um rebelde, um insubordinado, para desacreditar qualquer denúncia que ele fizesse. A perseguição foi brutal. Ele foi afastado do comando do seu pelotão, colocado em funções burocráticas, humilhantes. Seus armários foram revistados, suas comunicações monitoradas. Queriam quebrá-lo, forçá-lo a pedir para sair. Foi quando ele tomou a decisão que o trouxe aqui. A decisão de um verdadeiro Bolsonaro que não foge à luta.
Ele me ligou uma última vez. Vô, não tenho mais saída. O sistema vai me esmagar e a sujeira vai continuar. Vou ter que quebrar um prato para salvar a louça toda. Eu não entendi direito, mas senti a gravidade. O que você vai fazer, meu filho? Vou fazer o que a minha consciência e tudo o que o Senhor me ensinou mandam fazer. Vou honrar esta farda, mesmo que isso me custe ela. Uma semana depois, a notícia explodiu. Durante uma visita de uma comitiva de generais de Brasília ao quartel na Amazônia, no meio da apresentação formal das tropas, meu neto, o capitão Jair, saiu da formação. Ele marchou com passos firmes até o general mais antigo, bateu uma continência impecável e, diante de todos os oficiais e da tropa perplexa, entregou uma cópia do seu dossiê. E com a voz firme, que ecoou por todo o pátio, ele disse: Excelência, apresento aqui as provas da traição do comandante desta unidade, o coronel fulano de tal, que usa a estrutura do nosso glorioso exército brasileiro para acobertar o garimpo ilegal, o desmatamento e o contrabando, manchando a nossa honra e traindo a pátria. Eu me nego a servir sob o comando de um traidor e exijo justiça. O silêncio que se seguiu, ele me contou depois, foi absoluto. Foi um ato de coragem suprema. Ele quebrou a cadeia de comando de forma espetacular. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia que, militarmente, estava cometendo um crime, mas moralmente estava cumprindo o seu dever. A reação foi imediata. Ele foi preso em flagrante. O coronel, é claro, se fez de vítima, de alvo de um oficial desequilibrado e vingativo. A máquina corporativista do exército se fechou para proteger um dos seus, mesmo que podre. Abafaram o escândalo da corrupção e focaram todas as suas forças em punir o denunciante. O crime do coronel foi varrido para debaixo do tapete, e o crime do meu neto, o de quebrar a hierarquia para expor a verdade, virou este espetáculo, este julgamento. Lembro-me da primeira vez que o visitei na prisão militar. Eu, um velho de 95 anos, depois de 4 dias num ônibus, cheguei naquele lugar frio. Vi meu neto, com o cabelo raspado, vestindo um uniforme de presidiário. Mas seu olhar continuava o mesmo, firme, inabalável. Eu faria tudo de novo, vô, ele me disse através de um vidro grosso. A honra não se negocia. Eu não chorei na frente dele. Engoli o choro e disse: Eu sei, meu filho, você é meu orgulho. Você é o orgulho do Brasil. A gente vai lutar. O presidente Bolsonaro sofreu a mesma coisa. Os patriotas sempre são perseguidos, mas a verdade vai aparecer. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que a luta contra o sistema era uma luta de Davi contra Golias. Na viagem de volta para casa, espremido na cadeira daquele ônibus, que uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia terrível e, ao mesmo tempo, redentora. Uma ideia que me consumiu por todos esses meses até o dia de hoje. Uma forma de cumprir a minha última missão como seu comandante. E agora, enquanto o promotor pede a pena máxima, a expulsão e a desonra para o meu herói, eu aperto com força a pequena espada de formatura que carrego no bolso do paletó. Eles pensam que o julgamento está acabando. Mal sabem eles que o meu ato final neste teatro ainda nem começou. Eles querem desonra? Eles vão conhecer o verdadeiro significado dessa palavra. O julgamento arrasta-se por dias que parecem séculos. Cada manhã, eu visto meu paletó puído, coloco a pequena espada de formatura no bolso. Seu peso frio contra minha perna é um lembrete constante da minha missão. E faço a longa caminhada
até o tribunal militar. No começo, eu era apenas um velho solitário, uma sombra curvada no meio de uniformes e togas. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Primeiro, apareceu um rapaz com um celular gravando a minha chegada. No dia seguinte, eram 2. Depois, uma mulher com uma bandeira do Brasil amarrada no pescoço me ofereceu um copo de café. "Força, vô! O Brasil está com vocês!" ela disse, com lágrimas nos olhos. Eu não entendia como, mas a história do meu neto, a história de um patriota sendo esmagado pelo sistema que jurou defender, tinha vazado. Escapou pelas paredes grossas daquele tribunal e encontrou eco no coração do nosso povo. Agora, uma pequena multidão nos espera todos os dias. São pessoas simples como eu. Mães, pais, trabalhadores, veteranos de guerra. Eles gritam o nome do meu neto, o chamam de herói. Cantam o hino nacional quando eu passo. Eles são o verdadeiro Brasil, o Brasil que meu Jair jurou defender. Dentro daquela sala, porém, a realidade é outra. É um teatro do absurdo, uma farsa montada para justificar a injustiça. O coronel corrupto, o traidor, senta-se na cadeira das testemunhas e chora lágrimas de crocodilo. Fala sobre sua decepção com um oficial promissor, porém instável. Diz que tentou ajudar, orientar, mas que foi traído. Cada palavra dele é uma facada na minha alma. Tenho que cravar minhas unhas na palma da mão para não me levantar e gritar a verdade, para não cuspir na cara daquele verme. Minha vontade é de pular no pescoço dele, mas me contenho. Meu plano é outro. Meu sacrifício exige mais paciência. Depois vêm os soldados, as testemunhas da promotoria. São rapazes novos, com olhos que não conseguem encarar meu neto. Falam baixo, repetem um texto que claramente foi decorado. Contam histórias distorcidas sobre a rigidez do meu Jair, transformando sua disciplina exemplar em abuso de autoridade. Vejo o medo neles. Foram ameaçados, coagidos a mentir para salvar a própria pele. Meu neto não os olha com raiva, mas com uma espécie de pena. Ele sabe, e eu sei, que eles são apenas peões no jogo sujo dos poderosos. O advogado de defesa, um major jovem e idealista que parece ver no meu neto um reflexo do que ele mesmo gostaria de ser, luta bravamente. Ele tenta de todas as formas apresentar o dossiê da corrupção, as provas que meu neto colheu. Mas o juiz, um general de rosto impassível e coração de pedra, indefere todas as tentativas. Atenha-se aos fatos, nobre defensor. Ele repete como um autômato. O que está em julgamento aqui é o ato de insubordinação, não as supostas motivações do réu. É a regra deles, a lei deles. Uma lei cega, feita para proteger os seus e punir os que ousam desafiá-los. Eles esquecem que acima da lei dos homens existe a lei de Deus, a lei da consciência. E é essa a lei que rege a mim e ao meu neto. O ponto alto do julgamento é quando meu Jair finalmente tem o direito de falar. Ele se levanta, não para se defender, mas para reafirmar seus princípios. Ele não pede perdão, não se desculpa. Ele se dirige ao conselho de sentença, não como um réu, mas como um oficial que ainda se sente no dever de instruir. Sua voz é clara, firme, sem um pingo de hesitação. Eu jurei defender a pátria, mesmo com o sacrifício da própria vida. Esse juramento não me dá o direito de escolher os inimigos, sejam eles externos ou internos.
A hierarquia e a disciplina, pilares de nossa instituição, existem para servir ao Brasil e não para servir de escudo a criminosos que vestem a mesma farda que nós. O ato de insubordinação que cometi foi, na minha consciência, o maior ato de lealdade que já prestei ao Exército Brasileiro e à nação. Se para salvar a honra da minha casa eu precisei quebrar uma janela, que assim seja. Condenem-me pelo que fiz, mas a história e Deus me absolverão pelo que eu sou. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O silêncio que se segue é pesado, denso. Até o promotor parece desconcertado. Meu neto falou como um herói de livro de história. Como um Tiradentes, um Caxias. Como eu tantas vezes ouvi o presidente Bolsonaro falar. Sem medo, colocando o dedo na ferida dos poderosos. Naquele instante, todo o meu sofrimento se transforma numa certeza absoluta. A vida do meu menino não pode terminar aqui. Sua mensagem não pode ser silenciada por uma condenação injusta. O sacrifício dele precisa de um eco, de um trovão que abale os alicerces deste sistema podre. E esse trovão serei eu. Nos intervalos, quando me permitem falar com ele por alguns minutos, eu vejo o cansaço em seus olhos, mas também a paz de espírito. Ele não sabe do meu plano. Eu apenas seguro suas mãos, olho bem no fundo dos seus olhos e digo: lembre-se sempre de tudo o que vivemos, da nossa pista de obstáculos no quintal, da venda da nossa vaca, da sua espada. Lembre-se que o seu avô fez e sempre fará tudo por você. Tudo. É a minha despedida, o meu testamento. Ele acha que são apenas palavras de consolo de um velho. Mal sabe ele que são a preparação para o meu último comando. Hoje, os debates terminaram. O promotor pediu a pena máxima. Expulsão. A palavra desonra ecoa na minha cabeça. Eles querem tirar a honra do homem mais honrado que já conheci. O advogado de defesa fez um discurso emocionante, mas que soou como um sussurro num furacão. Agora, os juízes se retiraram para deliberar. A sentença será lida em 1 hora. A multidão lá fora aumentou. A imprensa nacional e até internacional está aqui. O Brasil, de fato, parou para ver o desfecho do caso do capitão Bolsonaro. Eles esperam por um veredito. Eu espero pelo momento certo. Sento-me neste banco de madeira, o coração batendo num ritmo estranhamente calmo. Já não sinto o peso dos meus 95 anos. Sinto uma força que não vem dos músculos, mas da alma. Uma vida inteira de trabalho, de luta, de sacrifício me trouxe a este exato momento. Não tenho medo da morte. O que me apavora é a ideia de uma vida sem honra. Minha mão desliza para o bolso e meus dedos encontram o cabo frio da pequena espada. É pequena, quase um brinquedo. Mas nas mãos de um homem que não tem mais nada a perder, ela se torna uma arma mais poderosa que um canhão. Eles vão ler a sentença, vão condenar o meu neto. E quando eles o declararem sem honra, eu vou me levantar. E vou mostrar a eles, ao Brasil e ao mundo, o que um avô é capaz de fazer para proteger a única coisa que realmente importa. A herança que um homem de bem deixa para o seu filho. A honra. O ar na sala se torna rarefeito, pesado, difícil de respirar. Os 3 generais que compõem o conselho de sentença entram no recinto com a solenidade de carrascos. Não olham para a plateia, não olham para o meu neto. Seus rostos são máscaras de uma justiça fria e desumana. O silêncio é tão profundo que posso ouvir a pulsação frenética em meus próprios ouvidos. O general-presidente do tribunal se ajeita, pigarreia
e pega o papel que selará o destino de uma vida. As palavras saem da sua boca como balas de chumbo, lentas e mortais. Ele lê os artigos do Código Penal Militar, as justificativas legais, um blá 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 para disfarçar o assassinato de reputação que estão prestes a cometer. Meu corpo inteiro está tenso, cada músculo preparado para o que virá. Minha mão direita está fechada no bolso, segurando o cabo da pequena espada com uma força que eu não sabia que ainda possuía. Finalmente, ele chega ao veredito. Este conselho, por unanimidade, julga o réu, capitão Jair Afonso de Andrade, culpado da acusação de insubordinação e quebra de decoro. A palavra culpado paira no ar, mas não me atinge. Era esperada. É apenas o prelúdio. O general continua. A pena atribuída é a de expulsão das fileiras do Exército Brasileiro, com a perda do posto e da patente. Ele faz uma pausa dramática, olhando pela primeira vez para o meu neto, como se quisesse saborear o golpe final. Durtam, por conduta considerada desonrosa, foi a senha. Desonrosa! A palavra-chave que destravou a última porta da minha alma. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O som do tribunal desapareceu. A única coisa que existia no universo era aquela palavra e a missão que eu tinha que cumprir. Com uma calma que assustaria a mim mesmo se eu pudesse me ver de fora, eu me levantei. O rangido do banco de madeira ecoou no silêncio mortal. Todos os olhares se viraram para mim. O promotor, os juízes, o advogado, o meu neto. Vi a confusão nos olhos do meu Jair, um vô, mudo se formando em seus lábios. Ignorei a todos. Comecei a caminhar. Não para a saída, não para o meu neto. Meus pés velhos, mas agora firmes, me levaram em direção à bancada do tribunal, onde o coronel traidor assistia a tudo com um sorriso quase imperceptível de vitória. Os seguranças se moveram, mas hesitaram, vendo apenas um velho frágil dando um passo trôpego. Parei no centro da sala, a poucos metros dos juízes e do algoz do meu filho. O mundo inteiro estava me olhando através das lentes das câmeras. Tirei a mão do bolso e ergui para que todos pudessem ver a miniatura da espada de oficial do meu neto. O brilho do metal polido capturou a luz fria do ambiente. Desonra? Perguntei. Minha voz, que por anos foi apenas um sussurro rouco, saiu poderosa, cheia de uma autoridade que vinha de 95 anos de luta. Os senhores falam de honra? Que honra existe em proteger um traidor e condenar um herói? Que honra existe em usar esta farda sagrada como escudo para o crime e a corrupção? Eu apontei a pequena espada para o coronel, cujo sorriso desapareceu, dando lugar a uma palidez de pavor. Este homem, sim, é a desonra. Ele traiu o juramento, traiu seus homens, traiu o Brasil. Virei-me para os juízes. E os senhores, ao condenarem o meu neto, se tornaram cúmplices dessa traição. Vocês não estão expulsando um soldado, estão expulsando a própria honra de dentro destas paredes. O caos começou a borbulhar. Gritos de ordem se misturaram com os flashes incessantes das câmeras. Os seguranças avançavam, mas eu sabia que ainda tinha alguns segundos. Olhei para o meu neto, meu Jair, e vi o entendimento e o horror crescendo em seus olhos. Ele começou a se levantar, gritando: "Não, vô!" Era tarde demais. Vocês querem saber de onde vem a conduta desonrosa do meu neto? Gritei minha pergunta final ao mundo. Ela vem de mim. Fui eu que o ensinei a ser honesto. Fui eu que o ensinei
a nunca se curvar para um sistema corrupto. A culpa é minha. A honra dele, que vocês chamam de crime, nasceu do meu sangue, do meu suor. E então, diante dos juízes, do traidor, do meu neto e do mundo, eu executei meu último comando. Com um movimento rápido e preciso, que veio de um lugar de pura vontade, eu cravei a ponta afiada da pequena espada na palma da minha mão esquerda. A dor foi aguda, lancinante, um fogo que subiu pelo meu braço. Mas era uma dor boa, uma dor que purificava. Segurei a espada ali, empalada na minha mão, e a ergui bem alto. O sangue, o meu sangue velho, o sangue de um lavrador, de um avô, começou a escorrer, grosso e vermelho, pingando no piso encerado do tribunal. Este é o sangue da honra! Berrei com toda a força dos meus pulmões. Este é o sangue que vocês condenam. Podem tirar a farda dele, mas este sangue vocês não podem apagar. Ele corre nas veias dele e grita: Pátria! Honra! Brasil! Naquele momento, o mundo se desfez. O grito do meu neto foi a última coisa que ouvi antes que o pandemônio explodisse. Vi os seguranças pulando sobre mim. Senti mãos me agarrando, o mundo girando. A imagem do meu sangue pingando no chão foi a última que meus olhos registraram antes que tudo ficasse escuro. O que aconteceu depois? Me contaram. A minha imagem, de um velho de 95 anos, com a mão empalada por uma espada de formatura, sangrando em protesto, estampou a capa de todos os jornais do planeta. O vídeo do meu ato passou em todas as televisões, sem parar. A frase "sangue da honra" virou um grito de guerra. As multidões do lado de fora do tribunal se multiplicaram por todo o Brasil. A pressão sobre o governo e sobre o comando do exército se tornou insustentável. Meu ato solitário e desesperado tinha feito o que nenhuma denúncia formal conseguiu. Expôs a ferida da corrupção para o mundo inteiro ver. Eles não podiam mais ignorar. O caso foi reaberto. O coronel e toda a sua rede foram investigados e, por fim, presos. A condenação do meu neto foi anulada. Eles lhe ofereceram a reintegração, com todas as honras. Eu não vi nada disso. Meu velho coração não aguentou o choque. Minha missão terminou ali, naquele chão de tribunal. Mas eu não morri. Não de verdade. Hoje, escrevo estas últimas palavras não com a mão, mas com a alma. Vejo meu neto, que decidiu não voltar para a farda. Ele entendeu que sua missão, agora, era maior. Ele viaja pelo Brasil, contando nossa história, inspirando jovens a lutar por um país mais justo, usando a honra não como uma arma, mas como um escudo. Ele é a minha voz, a minha herança. Meu sacrifício não foi em vão. Meu sangue não foi derramado por nada. Ele lavou a honra do meu menino e regou uma semente de esperança no coração do nosso povo. E aqui, neste lugar de paz onde finalmente me encontro com a minha Helena, eu posso descansar. Missão cumprida.